O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo vai ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe, capital do Haiti, para que imigrantes do país possam entrar no Brasil legalmente. O objetivo da medida, segundo o ministro, é combater a atuação de grupos que exploram imigrantes em rotas clandestinas. Mais de 7.000 haitianos entraram no Brasil pelo Acre só em 2015. E nos últimos dias, quase 500 foram levados de ônibus para São Paulo. Enquanto imigrantes bolivianos na Grande São Paulo pode chegar a 500 mil, segundo os dados não oficiais da comunidade estabelecida na cidade. Com isso, as condições precárias de trabalho têm ficado cada vez mais expostas, como no final do mês de maio desse ano, quando um boliviano tentou vender 2 jovens compatriotas por R$1.000 cada em uma feira no Brás, região central de São Paulo, após recusarem o trabalho oferecido pelo agenciador. Luiz Antônio Medeiros é amazonense nascido em 1948 numa cidade chamada Eirunepé. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro sob a ditadura militar e, por esta razão, exilou-se em Moscou. Esteve fora do país de 72 a 78, quando regressou e começou a trabalhar como metalúrgico. Medeiros ajudou a criação da Força Sindical, da qual foi presidente de 91 a 99. Foi deputado federal por São Paulo por 2 mandatos consecutivos, primeiro pelo então PFL e depois pelo PL. Em 2007, Luiz Antônio Medeiros assumiu o cargo de secretário de Relações do Trabalho no Ministério do Trabalho. Também foi superintendente regional do trabalho em São Paulo. Atualmente é o secretário de coordenação das subprefeituras da cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que eu recebo em nossos estúdios Luiz Antônio Medeiros, secretário de coordenação das subprefeituras da cidade de São Paulo. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme receber aqui, poder bater um papo agora nessa nova empreitada aí que aparece na sua vida. Mas eu vou tomar a liberdade do seguinte, é difícil a gente encontrar com você ou deixar de associar a sua figura, a sua imagem a um passado sindical, um passado de luta no Brasil. E eu queria, antes da gente entrar na parte de subprefeitura, colocar um pouquinho desse assunto. Como evoluiu a parte sindical, como evoluiu a parte do direito de trabalho, a relação empregado-patrão, o trabalho, o tipo de trabalho. Nesses últimos 30 anos, qual o raio-x que você faria sobre isso? Sem dúvida. Boa noite, obrigado pelo convite. A relação capital e trabalho, empresários e trabalhadores no Brasil melhorou bastante, né, nos últimos tempos. Não é? Hoje se negocia mais, hoje os acordos coletivos são melhores, você tem nas empresas mais proteção para o trabalho da mulher, você tem mais proteção para o trabalhador acidentado. Não é? Antigamente, um trabalhador acidentado, se ele perdia, por exemplo, o dedo numa prensa, ele ia para o INSS e quando voltava ficava 1 mês, 2 meses, era dispensado. Hoje não, hoje ele tem um período bem maior de garantia do emprego. Então, acho que por um lado evoluiu, não é? Agora, há um outro aspecto de que, em função, acho que da globalização, de uma concorrência selvagem, eu diria, um pouco piorou em alguns segmentos da economia. Eu passo uma parte do tempo fora do Brasil e a gente nota que os sindicatos, eles, pelo menos nos países ali, Estados Unidos, Europa, eles tiveram que se modernizar, tiveram que se adequar um pouco, tanto às reivindicações, às lutas, às relações de trabalho. Mas o que a gente nota, principalmente em economias mais envolvidas, eu não sei se é esse ponto aí que você colocava, mas eu acho que é muito importante, essas economias vêm passando por um processo de amadurecimento, porque a mão de obra, principalmente da China, de alguns outros países, ela vem competindo, a meu ver, de uma forma desleal com a mão de obra do trabalho de outros países. Aqui o Brasil já enfrentou esse problema, ele está preparado para isso? Olha, eu acho que tem dois aspectos. Eu acho que o sindicato precisa se modernizar.
E, em certo sentido, não é, o sindicato no Brasil está muito atrasado em relação à sua modificação, à sua modernização. Porque, às vezes, os aumentos salariais não dependem mais hoje, grosso modo, da luta sindical. Depende muito da qualificação profissional. Qual é a sua qualificação? É isso que vai depender da sua remuneração. Há alguns tempos atrás, dependia muito mais da luta sindical. Hoje é menos. Hoje depende da qualificação. Outro aspecto é realmente essa disputa internacional por mercado, não é? Por mercado, aviltou o valor da mão de obra em alguns segmentos e realmente piorou, não é? Então, os produtos chineses são, por exemplo, os produtos chineses são muito baratos. Muito baratos. Muito baratos. Matéria de preço é imbatível. É, por duas razões. Porque tem tecnologia e porque tem a mão de obra baratíssima, não é? Baratíssima e uma lei social também que eles não têm praticamente a carga tributária em cima da mão de obra. Não tem nada. É mais barato, o número de horas. Inclusive tem locais lá que é permitido até 18 horas por dia. Imagina 18 você. horas. Então não tem 13º, não tem fundo Férias. de garantia, férias é um pouco menor, 5, 6 dias, Exatamente. não é? Não tem todos os salários indiretos que nós temos, não tem uma previdência social como nós temos. Então, sai muito barato. Então, acontece que algumas vezes, algumas indústrias no Brasil querem competir com a indústria chinesa e praticamente, para deixar o produto barato, usam os mesmos métodos. Isso não é segredo, que você está reaparecendo no Brasil, não só no Brasil, mas um fenômeno na América Latina, do chamado trabalho precário. O que é? É você não ter registro, você dormir no local de trabalho, você não tem folga. Que é muito comum. Na China, a grande maioria dorme na própria empresa. Né? Pois é, muito comum. Tem um alojamento ao lado da empresa, as pessoas dormem lá. Então, essa prática aqui no Brasil se dá muito com as grandes grifes que fazem encomendas de roupa a trabalhadores bolivianos, não é? Elas precisam construir uma blusa, qualquer roupa feminina, por exemplo, um vestido tecelagem. Perdão, um vestido bonito. O que eles fazem? Eles encomendam a um coreano, a um terceirizado coreano. Aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, é um empresário coreano. Esse empresário coreano contrata bolivianos, tá certo? Contrata um empresário boliviano que busca bolivianos. São bolivianos que vêm de regiões muito pobres da Bolívia, muito pobres. E que já vêm com dívidas, porque ele não tem dinheiro para pagar a passagem. Então ele já chega aqui devendo. Não tem dinheiro para pagar a passagem, não tem dinheiro para moradia, não tem dinheiro para nada. Ele vem a zero. Então ele entra, chama-se servidão por dívida. Ele vai trabalhar numa casa onde ele não tem folga, não tem fim de semana, não tem nada, ele vai apenas para trabalhar. Então ele tira algum dinheirinho, tira, né? O que para ele é alguma coisa, porque lá é muito pobre. Lá é pior, a vida aqui lá é muito pior. Mas só sai do país quem não está bem. Ninguém sai. Olha, eu estou bem, está maravilhoso, está tudo bem aqui, eu vou me aventurar num outro país. Mal. Lógico. Lá tá região muito pobre, nós nem conhecemos esse tipo de pobreza no Brasil. Lá é muito pobre, então eles vêm para cá, se sujeitam a isso. E aí vende um produto, a grife que, por exemplo, alguns vestidos, o preço de custo, digamos assim, seja 10, 15 reais, é vendido numa loja 300, 400 reais. Né? E sai muito barato porque eles exploram essa mão de obra. Né? Inclusive, recentemente esteve aqui no bairro do Brás, eu acho que foi a Polícia Federal que chegou a invadir uma instalação lá, que morava num quarto 50 pessoas, em condições precárias, bolivianos também, ligados ao ramo de confecção. Ao ramo de confecção. Quem fez essa operação? O Ministério do Trabalho, claro, junto com a Polícia Federal, junto com outras instituições brasileiras. Não é? É muito comum você... São locais clandestinos que não estão registrados em associação comercial, não pagam imposto, não pagam nada. Insalubres. Absolutamente insalubres com crianças. Não é? A mãe trabalha, a criança está ali ao lado, não é? E que não cumpre nada da legislação trabalhista. Então é proibido esse tipo de trabalho no Brasil. Esse tipo de trabalho é caracterizado como se fosse trabalho similar a trabalho escravo. Então, alguns tempos atrás, o Ministério do Trabalho
resgatou vários trabalhadores nessa situação. Eu acho que no prazo de um ano foram mais de 300 trabalhadores ou mais resgatados, não é? Por causa desse trabalho similar ao trabalho escravo, e muito para competir com mercadoria chinesa, ou contrabando, né, chinês. Uma outra parte que está gerando uma polêmica muito grande aqui no Brasil, é a história dos haitianos. Né? Porque no começo não, o haitiano vai, mas ele vai ficar no estado do Acre, vai ter uma legislação específica, ele não vai poder vir para cá, depois ele vai poder vir, aí vai dar CPF, aí não vai dar CPF, vai ter carteira, não vai ter carteira. Como está o relacionamento de trabalho com esses haitianos aqui no Brasil? Eles têm documentos para trabalhar legalmente? Olha, vamos um pouco retroceder na história. O que é que aconteceu com o Haiti? O Haiti teve uma guerra civil muito atroz, muito profunda. As sequelas foram muito grandes, praticamente destruíram o país. Desde a época do Baby Doc, teve um governo sanguinário lá. Sanguinário. Quando o Haiti estava se recuperando, veio um terremoto que matou mais de 300 mil pessoas. Então, o Haiti é um país que acabou. Um país que praticamente não existe. Quem administra a tropa, a polícia, o exército brasileiro que foi para lá com a bandeira das Nações Unidas, a pedido das Nações Unidas, tá certo? Quem emite o passaporte haitiano são os Estados Unidos que fazem a emissão do passaporte haitiano. Então, vem muito haitiano para o Brasil. Todos que entram no Brasil entram legalmente, entram com visto brasileiro, tá? O que acontece? Você não tem visto haitiano assaltando. Você não lembra disso, né? De ver um haitiano assaltando alguém, tá certo? Um haitiano pedinte de rua, alguma coisa. O haitiano está vindo para trabalhar em situações, em locais que os brasileiros não querem mais. Não é isso? Você não encontra gente para trabalhar na construção civil, para pegar no pesado da construção civil, carregar carrinho, não é isso? Misturar aquele negócio, como aquela é nos Estados Unidos. Né? O papel do imigrante nos Estados Unidos é trabalho que o americano deixou de fazer há muitos anos. Antigamente, quando foi para construir o metrô brasileiro, vieram nordestinos, não foi? Exato. Não é isso? Nordestinos. Exato. Começo da década de 70. Os nossos pais, os nossos avós, os filhos do nordestino não querem ir para a construção civil mais, tá certo? O Nordeste, o Brasil mudou, as pessoas têm que saber. O Nordeste, os nordestinos não estão vindo mais para São Paulo, sabe por quê? Porque tem emprego no Nordeste. Tem mais emprego no Nordeste. Tem mais indústria automobilística no Nordeste, tem indústria de bicicleta. Fixou a mão de obra lá. Mão de obra lá. O Bolsa Família ajudou a reter as pessoas no Nordeste. As pessoas reclamam, não, mas do Bolsa Família... Meu amigo, é melhor dar R$300 para uma família, não é isso? Ficar lá, tendo como obrigação apenas matricular o filho e vacinar o filho, do que ele vir para São Paulo. Se ele vir para São Paulo, ele vai ter que ter saúde, vai ter que ter investimento em educação. Habitação. A habitação fica mais barata. Então, não tem nordestino para vir trabalhar. Tanto é na lavoura. O senhor sabe que o trabalho na lavoura não é um trabalho fácil, não é não? Não, muito pelo contrário. Ali, como falam na roça, o cara geme. Trabalhar na roça geme, é verdade, essa é a expressão. Que hora começa o trabalho na roça? Trabalha cedinho, né? Muito cedo. Hein? Porque com o sol depois da pina não dá para aguentar, não. Com o sol. Então, para colher laranja, colher café, colher isso, colher aquilo, também não tem mão de obra brasileira. Então, tem muito haitiano, tá certo? Tem muito haitiano que está fazendo esse serviço. Então, eu acho que o ingresso dos haitianos no Brasil não é um grande problema, como você está dizendo por aí. Ao contrário, está sendo uma solução para setores da economia que não tem mão de obra e que o brasileiro não quer trabalhar mais. E a situação deles, então, hoje é legal no Brasil? Hoje a situação é legal no Brasil. Disse que eles vêm, como eles não têm dinheiro, que eles têm que pagar muito caro, que digamos assim, os coiotes, os atravessadores, para trazer esse certo. Mas quando ele entra no Brasil, ele tem que se legalizar. E a legalização dele é a carteira de trabalho. O Ministério do Trabalho dá a carteira de trabalho, fizemos até mutirão para que todos eles tivessem a carteira de trabalho. Não pode trabalhar sem a carteira de trabalho. Exato. Como acontece com muitos bolivianos que vêm aqui, se sujeitam ao trabalho escravo. Não é isso? Além de ser trabalho escravo, é concorrência desleal, porque uma empresa paga todo mundo direitinho. Paga aluguel, imposto, contribuição sindical, tudo isso daí, uma folha de pagamento onerada, e o outro não paga nada e vem disputar no final da história. O outro não paga nada e vem disputar. Quer dizer, além de ser o trabalho
trabalho precário, você está fazendo concorrência desleal no Brasil. Esses bolivianos também, eles têm o mesmo direito dos haitianos? Se eles vierem aqui, eles podem tirar a carteira de trabalho? Podem, assim como o brasileiro, se o brasileiro for para esses países, nós também podemos tirar a carteira de trabalho, tá certo? Nós temos os direitos, principalmente o pessoal do Mercosul. Não é o caso, mas o pessoal do Mercosul temos os mesmos direitos. Acontece que o boliviano não quer tirar a carteira de trabalho. Essa é a diferença. Os bolivianos que vêm para cá... Mas por quê? Porque o patrão deles não deixa. Porque se tirar a carteira de trabalho... Vai encarecer a mão de obra. Vai encarecer. Você tem que pagar todos os direitos trabalhistas. Fundo de garantia, 13º salário, férias, multa... Hora extra, 40... Se o boliviano fosse ganhar hora extra... Não precisa, economicamente é inviável, contrata a mão de obra daqui. É a cabeça de quem traz, né, esse pessoal. Pois é, mas aí tem que haver, nesse caso tem que haver um combate muito grande. O trabalho tem que ser legal, o trabalho não pode ser precário. Quem trabalha no Brasil tem que pagar tudo direitinho, certo? Tanto faz ser empresário boliviano como brasileiro, tem que pagar o mínimo necessário. E o combate à mão de obra escrava, o trabalho escravo, desculpe, ao trabalho infantil... O Brasil evoluiu muito nessa área? Olha, o Brasil evoluiu muito, tá certo? O trabalho infantil no Brasil não aumentou e nem o trabalho precário não aumentou. Acontece que no Brasil se combate, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério Público Federal fazem um combate ao trabalho infantil, como fazem um combate ao trabalho escravo. Então, diz, não, o Brasil aumentou o trabalho infantil, não aumentou, é que nós estamos combatendo. Se você não estivesse combatendo... não aparece, é aquela história, que nem falam de abandono de animais, estão abandonando, não, aqui agora está se apurando, né? Quando abandona animal aparece na mídia, Facebook. É verdade, você está resgatando, você está trabalhando, tá certo? Para sanar essa chaga social. Eu acho que não aumentou. O que aumentou foi o combate. Combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, não é? Muita gente chega para mim, pastor, já me disseram o seguinte, não, criança tem que trabalhar. Eu trabalhei a partir dos 8 anos, dos 10 anos, etc e tal, tá certo? Eu também trabalhei cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, tá certo? Eu também comecei com 14 anos. Com 14 anos, tá certo? Graças já aqui em São Paulo, já numa cidade evoluída e com condições melhores, mas eu comecei com 14 anos. Mas é o seguinte, nós temos que dar condições para que as nossas crianças estudem. Sem dúvida, isso é prioridade. Que elas passem o dia todinho estudando e brinquem, criança precisa brincar, cara. Hein? Criança que não brinca é chamada criança que não teve infância. Ele é meio louco, sabe por quê? Porque não teve infância. Não costuma dizer isso? Não é isso? Ou quer fazer agora o que devia ter feito lá atrás. Meio maluco quer fazer agora o que devia ter feito quando era criança. Então, criança tem que estudar, tá certo? O país tem que ter condições para que as nossas crianças estudem em tempo integral. Não é verdade? Eu vi outro dia uma reportagem na televisão sobre a criança japonesa. A criança japonesa estuda tempo integral e depois do estudo tem atividades de arte, de música, de dança. Isso aqui tem que ser o sonho das nossas vidas. Esse é o papel do Estado. Eu tenho duas filhas. Eu faço o impossível para dar a melhor educação para elas. Não é não? Lógico. Eu não faço o impossível para comprar uma... Abre mão de outras coisas para a educação. Eu digo, filha, aproveita. Aproveita que o teu pai dá tudo para você ter boa educação. Certo? Não adianta eu morrer e o pai te deixar um apartamento. Acaba. Tudo acaba, mas a educação que eu dei para você... Ninguém vai te pegar. Ninguém vai te tirar. Você tem que falar inglês, cara. A pessoa que não fala inglês, hoje na época de internet, não é isso? Ela fica alijada, né, do processo. Você fica alijada do processo. Como é que você vai querer trabalhar no mundo de hoje? Você não trabalha sem internet, você não trabalha sem informática se você não sabe inglês, criatura. Não é isso? Eu tive que estudar, pastor. Diz que papagaio velho não aprende a falar, né? Não é verdade, aprende. Basta querer. Alguma coisa eu aprendi. Aquela história de cachorro velho não aprende truque novo, não é bem assim, não. Se quisesse se esforçar, aprende. É verdade. E a coisa é tão séria que lá fora, eu sempre comento esse caso, nos Estados Unidos um amigo meu estava lá com a esposa e 2 filhos.
E ele fala inglês fluente, etc. Ele fez uma compra de uns móveis e foram entregar na casa dele. A hora que os rapazes foram entregar os móveis, eles viram os 2 filhos dele, porque lá o horário escolar é o mesmo, para a faixa etária. Uns começam às 8 da manhã, vão até 3 da tarde, outros das 9 às 4. A hora que o rapaz que entregou os móveis viu a faixa etária dos filhos e viu que os filhos não estavam na escola, ele pegou o celular e acionou a polícia. Foi uma viatura, pensando que eles fossem americanos. Chegou uma viatura da polícia, abriu a porta e falou, mas por que o seu filho não está na escola? Ele falou, não, eu sou brasileiro. Ah, você é brasileiro? Posso ver seu passaporte? Ele mostrou o passaporte para provar, porque se ele fosse americano e os 2 filhos naquele horário estivessem em casa sem estar na escola, ele seria preso. Que coisa, hein? Ele seria preso. Porque lá não tem que estar na escola, não tem jeito. Naquele horário, de 8 da manhã a 3 da tarde ou das 9 às 4, tem que estar na escola. Se a viatura ou alguém vê uma criança na cidade, na rua, numa casa, a viatura para, cadê seu pai? E vai questionar. É mesmo, né? O entregador de móveis é que denunciou. Falou com a viatura da polícia, achou estranho porque pensava que ele fosse americano. Agora aqui no Brasil a gente, é lógico, quando falam tem que começar a trabalhar mais cedo, tem que começar a ter uma educação de qualidade. A criança tem que estudar. Tudo bem de você trabalhar já com 16 anos, é uma outra história, 14, 15 anos, mas você tem que ter uma educação de qualidade que propicie à criança um futuro melhor. Esse é o nosso sonho, né? Não é isso? E a gente só consegue as coisas se sonhar, não é? Se sonhar com um país melhor, se sonhar com um futuro melhor, não é? É verdade. Não é? A criança está trabalhando. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria das Subprefeituras. Qual o desafio novo que aparece agora na vida do senhor? É um grande desafio. Eu praticamente sou o zelador da cidade, não é? E é um prédio que tem problema, hein? Pois é. Problema de poda de árvores é comigo. Recapeamento é comigo. Preparação para o combate, para enfrentar a questão das enchentes também é comigo. Preparar a população para que tenha um sofrimento menor na questão das enchentes é comigo, ou seja, uma série uma parte da limpeza, buracos, tapa-buracos é comigo, entendeu? Quer dizer, uma problemática muito grande. Disseram o seguinte, olha, você vai apanhar muito, não? Não, eu sei, mas não tem problema. Se a gente tiver vontade de enfrentar os problemas, não é? A gente vai. Se a gente quiser que a população participe, a gente ser franco com as pessoas, tá certo? Ontem eu fui, ontem à noite, para a interdição de um prédio. A Defesa Civil, também sou responsável pela Defesa Civil. A Defesa Civil fez a interdição de um prédio lá em Guarapiranga, não é? O prédio estava torto, um prédio assim de 4, 5 andares, 5 andares. O prédio estava torto, ou seja, havia um desequilíbrio grande. Então o prédio foi interditado. E os moradores não quiseram sair. Não? Então eu disse, vocês têm que sair, porque a prefeitura é responsável por isso. E se vocês não saírem e o prédio cair, quem for o responsável foi a prefeitura. Lógico. Fomos nós. Então eu disse, vocês têm que sair, cara. Mas isso infelizmente acontece até em áreas de risco também, desmoronamento. Parece que a pessoa ela cria um vínculo tão grande com a moradia, foi uma coisa tão difícil para ela conseguir, ela lutou tanto que às vezes ela coloca isso à frente da vida dela, porque o que está em risco aí, como o senhor falou, é a vida da pessoa, porque se cair o prédio, a pessoa ela acha que não vai acontecer, né? Não? Como é que faz? Ela acha que não vai acontecer, né? Ela não dorme sossegada porque está numa área de risco e acha que não vai acontecer, mas vai acontecer. As pessoas não podem morar em área de risco. Então, eu tenho que conversar com essa população, mas também tenho que buscar alternativas, está certo? Vou tirar a população de uma área de risco e colocar onde? Não é? Não pode deixar na rua. Aí realmente fica muito complicado. Não é? Isso não pode muito deixar complicado. Na rua. Então a prefeitura também tem um auxílio moradia, tá certo? É baixo, é pequeno, mas já é alguma coisa. Mas tem que convencer as pessoas e, se possível, não usar a autoridade policial. Tem que conversar, tem que convencer as pessoas. Eu acho que é possível convencer as pessoas, tá certo? E contar com o apoio da imprensa, contar com o apoio das autoridades para fazer esse serviço, tá certo? A questão do silêncio também na cidade. Isso daí aumenta a proliferação de casas noturnas, tudo é uma coisa terrível. Pois é, depois de 1h da manhã. Os pancadões em São Paulo, né?
Que era uma coisa que até um tempo atrás existia só no Rio, né? O pessoal reclamava de baile funk, etc. Agora, aqui em São Paulo está crescendo bastante isso. Pois é, no meio da cidade, não é só na periferia. Hoje me disseram que aqui é onde está a Pontifícia Universidade, não é isso? Aqui em Perdizes. Perdizes, aqui na PUC. Você tem um pancadão aí de... Não é isso que vai de madrugada até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a população não dorme, tem que encontrar uma solução para isso. As pessoas precisam saber que não pode fazer isso, que tem que respeitar. Não é? No outro dia as pessoas trabalham, as pessoas precisam de descansar. Dormir é sagrado, né? Se você não dorme, você não trabalha no outro dia. Há vários estudos aí sobre o efeito da falta de sono no ser humano, é terrível. Terrível. Provoca doenças, falta de concentração, etc. Então, os pancadões, a gente também tem que encontrar uma solução, porque no pancadão, claro que a juventude quer se divertir, mas tem um cara que quer vender droga, que quer passar bebida, que não paga imposto. O que vai para assalto, tenta fazer um assalto, alguma coisa, aproveitando aquela aglomeração. Então é proibido, então não pode. Tem que talvez ir para uma área... Tá certo? Específica para aquilo. Específica para aquilo, fora da cidade, que não incomode a população, né? Arranjar áreas grandes, né, nos limites da cidade, e que as pessoas possam se divertir, não é isso? Sem vender droga, não é isso? E vendendo bebida de uma maneira localizada e também com um certo horário. O problema da feirinha da madrugada também. Como ficou a feirinha lá? Afinal, ela está funcionando ainda ou não? Porque voltou. Vai e volta, funciona, tá certo? E nós estamos querendo regulamentar a feira, tá certo? Para que as pessoas que estejam lá dentro tenham segurança, tá certo? Tirar todos os camelôs das ruas da cidade, colocar na feira da madrugada os camelôs, os ambulantes que têm o termo de permissão. Documentação, tá certo? Porque a rua é lugar do pedestre. A rua é para você andar, não é isso? E você tem que ir no comércio legal, que paga imposto, que vive regularmente, tá certo? Você não pode. Nós temos muito desemprego, mas não é em nome disso que você vai deixar a cidade ser tomada por tudo quanto é ambulante. Aí cai naquela história da concorrência desleal, né? Porque o comerciante paga o aluguel, paga o registro do funcionário, etc. Mas, secretário, uma coisa que aflige a população, eu desde que me conheço por gente tem esse problema em São Paulo. E agora a gente estaria numa época que, em tese, teria um trabalho preventivo. Problema de enchente. Agora nós estamos no mês de junho, julho, chove pouco, não tem muito problema. Mas quando chega lá para outubro, novembro, até fevereiro, é um problema que passaram várias administrações, vários prefeitos, várias ideias, e o problema persiste em São Paulo. O senhor chegou a conversar com o prefeito? O senhor tem algum planejamento específico para esse assunto, para a cidade de São Paulo, de enchente? Olha, eu quero lhe confessar que eu estou tomando pé da minha área, tá certo? Converso sempre com o prefeito me dá as instruções, o prefeito Haddad, e eu faço aquilo. Ele é o prefeito eleito, tá certo? Ele é o que manda na cidade, eu sou apenas um subordinado a ele, tá certo? O problema das enchentes é um problema precário, não é um problema que se arrasta há longos anos, requer fazer piscinões, requer limpeza da cidade, não é? Transferência de população. Não é uma questão de fácil solução, certo? Eu estou entrando agora, não é? E a minha parte diz respeito apenas à defesa civil, à defesa da população, assim, que as enchentes não afetem a população, ou minorar o risco que a população tem, tá certo? Cidade de São Paulo, a prefeitura não é uma prefeitura rica, tá certo? O IPTU não foi reajustado, a prefeitura perdeu essa parte desse dinheiro, mas o prefeito Haddad, com certeza, da parte dele, ele está fazendo o impossível para que o sofrimento da população seja menor, sempre que houver enchentes ou alagações. Secretário, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor e queria colocar à disposição algo que não perguntei, algum recado que o senhor queira passar à população, algum tema, por favor, fique à vontade. Não, muito obrigado
por o senhor ter me convidado aqui. Fiquei muito feliz nesse debate. Sempre que a gente pode debater, sempre que a gente pode conversar com a população, é muito bom. Eu estou na Secretaria da Coordenação das Subprefeituras, a convite do prefeito Haddad. Saiba que eu vou dar o melhor de mim, não é? Eu disse para o prefeito, eu estou à disposição 24 horas, eu tenho um telefone que as pessoas podem me chamar 24 horas, porque esse trabalho que eu estou fazendo, eu sinto isso como uma missão, como um sacerdócio. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar e gosto de servir as pessoas, tá certo? Posso até errar, cometer erros, não é? Mas eu tenho boa vontade, eu tenho disposição do trabalho. Obrigado, viu? Secretário, um prazer enorme receber o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.